Hoje vai ser assim, na praça, um gato, menino, cachorro, tudo acontecendo ao mesmo tempo. A gente veio falar aqui um pouquinho que o chefe, ele impõe respeito pelo medo. E o verdadeiro líder, ele tende a conquistar o respeito pelos seus resultados. Então, o líder, para mim, é quando ele se posiciona, é quando ele consegue ser líder pelo exemplo. Então, aqui a gente vai conversar um pouco nesse vídeo de como podemos nos tornar líderes pelo exemplo. E eu vou trazer uma única vertente, que é quando você tem uma definição clara, tanto dos seus valores quanto das suas expectativas. E, gente, é óbvio que aqui é um passo a passo só para te nortear, um convite para você refletir do que você está fazendo agora, de como você pode mudar, de como você pode melhorar. Ou você pode ficar aí também só consumindo conteúdo todos os dias e não ter nenhuma alteração nos seus resultados, porque ficar reclamando da vida, reclamando do dinheiro que não vem, reclamando das pessoas ruins no seu time. E a gente fala muito sobre escolhas, né? Sobre controle, sobre o que você tem controle, sobre o que você tem controle, inclusive de mudar. Qual escolha que você quer, qual controle que você quer ter e fazer diferente mesmo, né? Então, vamos começar. Existem muitos perfis de liderança, ou seja, existe aquela liderança autocrática, a democrática, a liderança de coaching, a liderança técnica, a liderança pelo exemplo. E na minha percepção, todos nós temos um pouquinho de cada uma delas. Nós passamos por todas elas. E temos é que ter muito cuidado, ou melhor, a gente tem que saber quando utilizar cada uma desses perfis de liderança. Eu vejo como problema aquele líder que lidera somente dentro de um perfil, sem ter uma análise de situação, sem ter uma análise crítica, sem abertura para se adequar e sem entender a complexidade que é a relação humana, né? E com toda certeza, mesmo que seja pela mensagem subliminar, todo líder lidera pelo exemplo. Seja ele um líder bom, um líder não tão bom assim. Então, você que é líder, você que é gestor, você que é dono de empresa, você que busca aprimorar suas lideranças, aqui a liderança pelo exemplo tem como um ponto primordial esclarecer, definir claramente os valores e as expectativas para cada departamento, para cada colaborador, para cada pessoa. Os líderes, eles devem se comunicar claramente o valor, o comportamento que ele deseja na empresa. E aqui todos nós possuímos valores, né? Todos somos pessoas e possuímos valores. Integridade, responsabilidade, respeito, colaboração, a própria excelência. E nós temos a expectativa que o trabalho, a entrega de cada setor, de cada pessoa, vai muito de encontro com o que se espera desses valores. Então, vamos falar aqui na prática para facilitar o nosso entendimento. Temos um time de limpeza. Normalmente, toda empresa tem um time de limpeza. A empresa que tem sede física, né? Ele precisa de um time para limpar, para limpeza. Então, todos os colaboradores desse time de limpeza, eles deveriam ter claro os valores comuns e os conceitos desses valores, assim como as expectativas também. Então, a integridade é um dos valores que eu citei. Qual é a expectativa que o líder deseja colocar para esse time de limpeza sobre a integridade? Então, a expectativa é que todos os membros dessa equipe devem ser honestos, transparentes, tanto nas suas ações quanto na sua comunicação. Por exemplo, um colaborador que estava fazendo uma limpeza encontrou um objeto de valor durante a limpeza. Ele deve, então, imediatamente comunicar ao seu supervisor, o encarregado, ou então, se tem um processo desenhado, ele deve pegar esse objeto e levar no achados e perdidos. Esse colaborador, ele não deveria desprezar, jogar fora ou pegar para ele com a crença, né, de o que é achado não é roubado. Quando a gente conversa então sobre o valor, a gente está falando muito isso, né? Valor da integridade, da responsabilidade. A responsabilidade, a gente tem a expectativa que o colaborador, ele vai executar suas tarefas, ele vai executar suas ações, ele vai cumprir os prazos que foram estabelecidos. Então, cada um aí do time da limpeza, ele possui normalmente checklist dos locais que eles vão ser higienizados, o lixo que deve ser recolhido, o produto que vai ser utilizado, o tempo de limpeza adequado. Então tem todo um movimento
para que as responsabilidades de executar as atividades dele, sem que haja necessidade de alguém ficar de olho, de alguém ficar vigiando, cobrando toda hora. A responsabilidade do colaborador, então, é garantir que essas tarefas sejam concluídas de acordo ali com os padrões que a empresa deseja, de acordo com os treinamentos que ele recebe, de acordo com o tempo adequado. Então, ele precisa ser responsável pelos seus deveres e suas obrigações, pelo combinado mesmo, né, de quando ele foi contratado. E aqui entra um ingrediente fundamental, um tempero que os líderes precisam compreender. Os colaboradores que fazem suas atividades com maior ou menor grau de comprometimento, ele pode ter uma excelência quando ele tem um propósito muito claro, quando ele entende o motivo por que ele está realizando ali aquela tarefa. Se eu simplesmente pedir para que o colaborador retire o saco de lixo e reponha o saco de lixo, provavelmente ele vai executar a tarefa e ele pode não se atentar aos detalhes. Quando você, como cliente, vê uma lixeira com um saco de lixo embolado, assim na ponta, na borda, sobrando o saco para fora da lixeira, no subconsciente nosso, das pessoas de uma forma geral, a gente vai associar aquilo como um desleixo, como não organização. A visão que a gente tem enquanto cliente, ela é diferente quando a gente vai usar a lixeira ou quando a gente passa por uma lixeira e vê que o saco de lixo não está sobrando, está sem sobra, ele está ajustado à boca da lixeira. A gente pensa automaticamente em organização, em uso adequado e correto dos recursos. Então, quando você pensa no seu time de limpeza, entender da sua responsabilidade de executar as tarefas, é preciso você explicar o porquê o saco de lixo deve ser colocado ali justinho, sem sobra, ao redor da lixeira. É preciso que você entenda com o seu time, dentro ali, por exemplo, de um ambiente hospitalar, que ele tem que usar o produto certo, no tempo certo, que isso tudo ele vai contribuir para a diminuição de taxa de infecção hospitalar, por exemplo. Que a limpeza de um quarto de hospital é diferente de um banheiro. E quando o colaborador ele entende o porquê, ele entende que a realização das suas atividades, ele está totalmente ligado ao propósito dessa empresa. Ele assume realmente para si a responsabilidade do fazer e do fazer com excelência, com atenção, com atenção também aos detalhes, né? Um outro valor que a gente conversa muito é sobre o respeito. O líder, ele deve sim ser claro que a expectativa da empresa é que todos devem tratar um aos outros, aos colegas, aos supervisores, aos prestadores de serviços, aos clientes, com respeito, com cortesia. E aí você deve estar pensando, mas isso não é óbvio? Não é o básico? Deveria ser, mas não é uma realidade, porque você poderá presenciar situações em que o colaborador, em cargos mais simples, mais operacionais, não são respeitados quando comparado com cargos mais altos dentro de uma hierarquia de uma empresa, de uma organização. O meu perfil é ser mais objetiva, ser mais brava mesmo, mas todos que ficam sobre a minha liderança sabem que eu defendo muitos meus. Cabe a você, líder, defender os seus, defender principalmente quando houver algum injustiçado de alguma maneira. Eu lembro aqui de algumas situações para compartilhar com vocês. Uma vez eu estava no elevador com um cliente e um porteiro entrou junto, logo depois, no andar de cima, entrou um par que era meu par de cargo, né? E ele cumprimentou a mim, ao cliente e ignorou o porteiro. Então, a gente estava num ambiente pequeno, num ambiente controlado, onde um fala, todo mundo escuta. E porque assim, o cumprimentar como puxar assunto comigo, com o cliente, e por que não puxou um assunto, ou pelo menos cumprimentou, fez um aceno para o porteiro? E aí eu pergunto, é por causa do cargo? Porque visivelmente é identificado pela roupa, né, da portaria? Porque o porteiro era negro? Porque era um homem mais alto, mais robusto? Por que ele não fez um cumprimento simples, já que entrou e tinham tão poucas pessoas dentro do elevador? Sabe quando fica assim um climão? Então, foi assim. E óbvio, nesse sentido, eu não vou corrigir ou manifestar aquela situação que eu julguei como uma injustiça, até mesmo porque eu não quero, e não é o meu objetivo, piorar a situação ou colocar mais fogo, né? Ou fazer um desconforto maior. Então, mas eu também não paro e não deixo de fazer a minha correção. Eu parei junto com ele no andar seguinte,
cumprimentei ele novamente e coloquei para ele que eu fiquei desconfortável com a situação que ocorreu ali dentro do elevador. E eu não sabia se ele havia percebido a indelicadeza que ele tinha feito. Eu falei ainda que a gente precisa, pela hierarquia também, que o meu papel era de motivar os meus colaboradores, era de fazer com que eles tenham empatia também para com os clientes. E é claro que nessa conversa, eu não fui bem vista, né? Eu não fui recebida com a empatia que eu imaginei que eu seria recebida. Mas sim, eu fiz as minhas pontuações, julguei pertinente na época, defendi os meus, me posicionei. Nesse mesmo dia, eu lembro de ter chamado esse porteiro, logo quando eu saí da empresa para almoçar, chamei ele no cantinho para conversar sobre o que tinha acontecido, porque realmente foi aquele climão, foi bem desconfortável. E eu deixei claro para ele as expectativas que eu tinha sobre respeito. Dali, eu pontuei para ele rapidamente, saí com um abraço, dei um abraço nele de agradecimento. E foi muito legal porque o sentimento que eu tive dele para comigo foi de gratidão, porque ele viu que eu estava ali para defender ele. E isso gera um sentimento de reciprocidade. Então, eu poderia ter ignorado o fato lá no elevador? Claro, óbvio, mas eu não seria líder, não saberia ser respeitada, não teria a reciprocidade do meu time, que também tem expectativa que eu faça o que eu falo. Se eu respeito, eu também quero ser respeitada. Então, eu posso sim ter um desconforto com o cliente, eu posso sim ter com alguém que é da mesma empresa um outro tipo de desconforto, mas os valores, eles precisam ser mantidos, né? Eu errei? Fiz certo? Fiz errado? Não sei responder, mas eu fiz o que eu entendia como correto naquela época, com o nível de consciência que eu tinha naquele momento. E depois, um tempo depois, quer dizer, muito tempo depois, até bem mais recente, eu tive uma outra situação que a minha atitude foi bem diferente. Pelo nível de consciência, por já ter aprendido com o erro lá atrás, né? Um colega chegou da empresa numa reunião e cumprimentou todo mundo, algumas pessoas já estavam sentadas, outras pessoas estavam em pé, e esse colega chegou, cumprimentou todo mundo, e a recepcionista que estava do meu lado foi a única que não foi cumprimentada. E aí eu já fiz diferente, eu lembro dos erros que eu faço lá no passado, e aí eu fiz assim, arredei para trás e falei assim, essa daqui é a Paula, ela é minha recepcionista. E ela falou assim, tudo bem, prazer. Pronto. Ali na hora mesmo, eu já consegui, sem nenhum tipo de desconforto, ou pelo menos não da minha parte, de falar assim, olha, você esqueceu de cumprimentar essa pessoa que está aqui do meu lado. Pronto, situação resolvida. E a Paula, que é minha secretária, né, que era minha secretária à época, ela entendeu que ela foi vista, que ela foi valorizada, né? E com a percepção do não cumprimento anterior e pela apresentação formal dela, tá tudo bem, né? É isso, falei para Paula do lado, firma o corpo, né? Ajusta essa postura, que você tem o mesmo valor aqui que eu, que essa pessoa, que qualquer um que está aqui nessa sala. Você hoje está como secretária, o teu cargo não te define, né? Você pode sentar em qualquer um desses outros cargos que estão aqui, independente do que as pessoas pensam. Então você nunca pode se diminuir, você não pode se desvalorizar, porque todo início começa de algum lugar, né? Que seja pela questão de uma secretária. Então, na prática, o respeito, ele vai muito além do cumprimentar as pessoas. Ele precisa estar ligado ao propósito da empresa. Ele precisa ser e fazer muito além do esperado. O respeito também é uma solidariedade, é uma empatia, é ver que uma pessoa está andando ali no corredor, olhando para o alto, que possivelmente ele está procurando algum lugar, procurando alguém, independente do seu cargo, gente. Chega lá perto, pergunta, posso te ajudar? Você está perdido? Você está procurando alguém? Solucione o problema, que não necessariamente é seu, que não necessariamente é do seu cargo, mas é fazer por acreditar no porquê daquela empresa, no propósito daquela empresa. E o seu time, ele vai ser muito maior do que as atividades do teu próprio cargo, né? Um outro valor muito importante para a gente conversar é sobre a colaboração. O líder, ele deve ser claro na expectativa da colaboração. O time ele vai trabalhar junto de uma forma mais harmoniosa possível, servindo um aos outros sempre que necessário, mas quando eu pego ali o exemplo do time de limpeza, qual que é o papel desse líder?
Primeiro ele tem que mapear todos os processos, todas as atividades, todas as tarefas que precisam ser realizadas. Descontaminação, desinfecção, limpeza concorrente, limpeza especial, enfim, tudo ali mapeado da parte de higienização. Depois ele vai analisar o tempo homem-hora para executar essas atividades. E aí, mais uma vez, nesse exemplo da limpeza, ele vai considerar o tamanho das áreas, as atividades, ele vai dividir as atividades para cada um dos colaboradores, ele pode promover inclusive rodízio entre as atividades mais específicas, ou mais chatas, ou mais pesadas. Quando você está com um time muito enxuto, se a equipe está toda sobrecarregada, você precisa entender se esse colaborador, ou se você tem alguma gordura nesse time, se tem gente sobrando para você readequar. Então, a colaboração nesse contexto é entender se todas as atividades do seu time se estão bem distribuídas. Analisar se um colega está mais sobrecarregado ou está mais atrasado nas suas atividades, se algumas atividades realmente são consideradas mais pesadas, se esse rodízio faz sentido ou não, se é melhor você deixar fixo mesmo. Então, é promover entre o time o objetivo da colaboração, que nesse caso é a limpeza, é o recolhimento de lixo, independente aí do absenteísmo, independente do turnover, independente se o espaço está com mais sujidade, se está mais difícil hoje o dia, se faltou. Então aqui a gente levanta um outro ponto importante para reflexão. Falei que os cachorros iam latir? Lindeza. O time então ele está sobrecarregado. Por quê? Pelo excesso das atividades? Porque as atividades estão manuais? Porque a demanda está muito grande, o time está pequeno, porque tem um alto absenteísmo. Então você como líder precisa analisar e você pode usar um método de 5 porquês, por exemplo, para tentar chegar no objetivo, numa causa raiz. E aí sim, se você identificar uma causa raiz, propõe um plano de ação. Então, vamos tentar entender esse exemplo para te ajudar a ter mais clareza. E aqui eu posso estar falando alguma coisa que você já saiba, mas o objetivo é atingir aquela pessoa que está no início de liderança e começar a pegar na mão mesmo, bem do básico, bem do arroz e feijão, perfeito? Então, nesse exemplo nosso, qual que é o nosso objetivo? Entender a percepção da equipe sobre a sobrecarga e coletar os dados relevantes. Então, primeiro ponto, a equipe precisa ser acolhida. Isso não significa que a equipe está correta na colocação dela de sobrecarga, mas sim, é importante ter uma reunião com os membros dessa equipe, desse time, para ter um entendimento. Incentivar que eles realmente participem para analisar os procedimentos sistêmicos, se houver, os POPs, né, que são os procedimentos operacionais padrão, se assim houver, para entender se já houve algum estudo nessa empresa para análise dessa atividade versus tempo homem-hora, e se não teve, para que você possa ou propor fazer uma coleta de dados. E através dessa amostra que você fizer, dessa fotografia, você tem uma representatividade desses dados, que você faça essa análise e você faça esse cruzamento dessa jornada de trabalho. Dos horários, das tarefas, das pausas, de tudo ali que é relevante do dia a dia desse colaborador. Depois que você fizer esse mapeamento, você vai analisar todos esses processos. Você mapeia, analisa, identifica possíveis gargalos, ou não necessariamente gargalos, e sim pode ser ineficiência, você está sendo ineficiente em algum serviço. Você tem a oportunidade, então, de revisar ou então de criar, né, algum diagrama de fluxo de trabalho que você vai mostrar ali, desenhar todas as tarefas, as atividades realizadas pela sua equipe. Então agora sim, você está preparado para aplicar a técnica dos 5 porquês. Quando você identifica aí os 5 porquês, o único objetivo é você chegar na causa raiz, que nesse exemplo existe uma sobrecarga através dessa análise profunda de tudo isso que você pesquisou. Então 5 porquês envolve você perguntar por quê repetidamente até você chegar a uma causa raiz do problema. Então, por que essa equipe está reclamando de sobrecarga de trabalho? Porque há muitas tarefas a serem concluídas e o espaço de tempo é muito curto. Então, aí você pergunta de novo, por que muitas tarefas precisam ser concluídas num espaço de tempo curto? Porque a equipe está sendo designada para limpar outras áreas, porque a empresa teve uma expansão, ou pela criação de um novo setor, ou
pela abertura de um setor que estava fechado e agora voltou. Porque tinham muitas pessoas online e voltaram para o presencial, né? Estava trabalhando remotamente e veio para o presencial. Ou teve um aumento da atividade, que são atividades mais complexas. Gente, N motivos, né? Então, por que essa equipe está sendo designada para limpar um desses motivos que a gente falou, né? Algumas áreas adicionais, por exemplo, porque houve aumento de demanda de limpeza concorrente na equipe por esse crescimento. Houve um aumento de demanda na limpeza, de um tipo de limpeza específico. Então, por que houve um aumento na demanda de limpeza específica sem um aumento de equipe? Porque os novos contratados foram assinados sem uma avaliação adequada da capacidade da equipe atual. De novo, porque novos contratados foram assinados sem uma avaliação adequada? Porque há um processo formal para avaliar a capacidade da equipe antes de aceitar novos contratos. Então, aí a gente chegou na causa raiz, porque a gente não há um processo formal para avaliar a capacidade de uma nova equipe antes de aceitar os novos contratos. A gente aceita tudo, a gente vai aceitando e vai dando do jeitinho brasileiro. Nesse exemplo, você pode pegar o diagrama da espinha de peixe, que é uma ferramenta excelente para você analisar características, categorias de um problema dessa forma. Existem várias ferramentas, a espinha de peixe é uma delas, tá? Aqui é só um parênteses mesmo, porque os 5 porquês você chega na causa raiz. Como resolver? Você tem uma oportunidade aí de desenvolver e de implementar soluções para resolver essa sobrecarga, e quando você se propõe a isso, aí você tem que, por exemplo, como que a gente vai resolver esse problema? Uma das primeiras coisas que eu penso quando a gente entende que a gente está aceitando sem rever muito o contrato é a revisão de contrato. Porque você precisa validar a capacidade da sua equipe de limpeza antes de aceitar novos contratos. Você precisa ter o ajuste de recurso. Você pode contratar mais funcionários ou redistribuir a tarefa para equilibrar a carga de trabalho caso haja possibilidade disso. E é claro, manter sempre o treinamento, o desenvolvimento das pessoas, tanto pessoal quanto profissional, principalmente para melhorar a eficiência e a eficácia do seu time, né? Você sempre pode fazer melhoria de processos para otimizar as atividades de trabalho, para eliminar a ineficiência. No exemplo de uma frente hospitalar, você pode comprar produtos mais modernos, que diminuem ali o tempo de limpeza. Você pode usar, então, produtos, equipamentos, você pode redistribuir as tarefas de uma forma diferente. Enfim, você precisa entender do seu negócio e pensar sempre em alternativas. Aí você vai me falar, mas se eu compro um produto diferente vai aumentar o custo. Vai, mas às vezes o custo do produto é menor do que você aumentar a sua equipe, né? Então, para finalizar essa parte, a gente vai falar rapidamente agora das expectativas. Todos nós devemos nos esforçar para realizar as tarefas com o mais alto padrão de qualidade e que realmente as nossas entregas sejam próximas das expectativas dos nossos líderes. A expectativa, então, dentro do processo de liderança, ela vai se referir às crenças e às antecipações do que os líderes e os liderados eles têm em relação ao seu desempenho, ao seu comportamento, aos resultados que são esperados. Então essa expectativa que vai influenciar ali a dinâmica do time, a motivação e as tarefas que vão ser realizadas, que vão ser executadas no dia a dia. Então nem sempre os líderes eles conseguem estabelecer as expectativas claras sobre o que eles esperam da sua equipe em termos de desempenho, de comportamento ou até mesmo em resultado. Eu já cometi muito esse erro e hoje eu tento me policiar para não cair nesse erro de novo, porque é preciso conversar, é preciso treinar, retreinar e, gente, o óbvio precisa ser dito, né? Por isso, quando a gente conversa sobre expectativas no processo de liderança, é preciso deixar muito claro para o time quais são as metas específicas, as metas de cada setor, se tem meta ou não de pessoa, de produtividade, tudo que a empresa espera do setor ou do cargo. O colaborador aí, ele não tem que adivinhar o que você quer, você precisa dizer o que você precisa, né? E pelo outro lado, nós temos também a expectativa do liderado, que com toda certeza o seu time
tem expectativas em relação a você e em relação à sua empresa. Então, normalmente os liderados, eles desejam, primeiro, ter suporte. Eles precisam ter acesso a ferramentas, a requisitos, a produtos, a treinamentos, enfim, a qualquer coisa que seja necessário para eles realizarem as suas tarefas. Eles têm sim a expectativa de realizar a tarefa e com recurso adequado, com a limpeza, né, que a gente está falando da equipe de limpeza, com um carrinho de limpeza adequado, com um carrinho de transporte adequado, ele quer ter mop, ele quer ter produtos corretos. Se você apresentar ali recursos que não são adequados, você entra no famoso jeitinho brasileiro e com toda certeza você vai perder credibilidade frente ao seu time. O liderado, ele espera sim ter reconhecimento, ele tem sim a expectativa de ser reconhecido pelo bom desempenho, pelas atividades realizadas que ele fez. E um outro ponto legal aqui para as lideranças que não utilizam é aprender um pouquinho sobre a linguagem do amor. O autor é Gary, esqueci o sobrenome dele, não lembro. Ele tem um livro lançado, um best-seller lá, As 5 Linguagens do Amor. Ele estudou as 5 linguagens do amor que todos nós temos, porém nós somos mais sensíveis a uma delas. Então a gente tem palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos de serviço e toque físico. Quando você então conhece o seu colaborador, você sabe qual é a linguagem de amor dele, você reconhece com a linguagem correta para esse colaborador, você vai ter com certeza um colaborador mais motivado, ele vai ser mais assertivo, né? Então fica essa dica aí para você estudar sobre as linguagens do amor. Então, a clareza, a relação de expectativa dentro do processo de liderança são componentes que realmente você vai gerar mais reconhecimento, mais sucesso do seu cargo e, claro, né, da sua empresa. Os líderes que são eficazes, eles sabem sim definir, comunicar, gerenciar, estruturar a expectativa de uma maneira que ele vai inspirar, motivar o seu time. E ao mesmo tempo ele vai garantir que essa organização, que essa empresa tenha os seus objetivos alcançados. Não é uma coisa ou outra, são as duas coisas juntas. Então alinhar essas expectativas entre líder e liderado vai te trazer um ambiente com toda certeza mais produtivo, mais harmonioso e com toda certeza com mais resultado.